Opa, rapaziada, vocês são bons? Então, mais um vídeo de análise. E pra surpresa de ninguém, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou na votação? O óbvio, quem ganhou, né? Quem? Claramente o Volestas, que ganhou de... 3 pessoas votaram nele e ninguém votou no Lil Suicides. Ou vocês gostam muito do Volestas, ou não sei. Mas fazer o que, né? Mas então, bora pra análise, porque eu tô muito feliz. Porque é a minha criatura favorita. Então essa análise vai ser muito mais trabalhada. Antes de falar da análise, eu vim aqui falar que caso notificações ou barulhos aconteçam no fundo, é por causa que, bem, eu não sei desligar negócio de não ficar aparecendo notificação. E os barulhos são coisas do fundo mesmo. Mas então, é isso. Bora aí pro vídeo. Ora, Volestes, né, cara? E foi... Bem, antes de começar a falar, eu queria falar uma coisa. Cara, o Volestes, ele é uma criatura muito, mas muito forte. Eu sei que eu não falei nisso nas outras análises, mas tipo... Cara, ele recomendo super você comprar ele antes de qualquer coisa. Porque, cara, ele até que é barato. Ele não tá tão barato, mas ele também não tá tão caro. Eu recomendo bastante se vocês comprarem ele, porque ele é uma criatura muito custo-benefício. Eu gosto tanto desse bicho. Ele tá venerado 4, quase indo pra venerado 5. Então, cara, recomendo demais você comprarem ele. Também porque ele é o Sonic, também porque ele é muito top. O Sonic por causa que ele é muito rápido. Mas então, vamos começar pela análise. Bom, o Volestes, vamos começar falando de características. Depois eu vou falar de dano, essas coisas. Depois habilidades passivas. Ler as coisas tudinho. Ler a descrição, falar fatos, falar o preço e depois mostrar as animação. Mas então, vamos começar falando com o design dele, né, cara? O design dele é uma criatura bem interessante. Ele lembra um pouco uma ave, por causa a cabeça dele que é meio tipo um bico. Ele tem um óculos que ele consegue tirar. É tipo um óculos. É uma criatura bem futurista. E aí quando ele tira tem esse rostinho lindinho aqui. Ele também tem esses foguetes. Ele tem 4 braços. Esses foguetes ele usa pra atacar. Ele usa pra voar também. E esses foguetes, cada um deles é quase maior do que o próprio Volestes, pra vocês terem noção. Ele tem uma cauda bioluminescente, o corpo dele inteiro dele brilha. E, bom, ele é simplesmente espetacular. Mas agora, vamos falar inspirações do design. Assim, o design do Volestes, não vejo muitas inspirações. A não ser uma nave, um foguete mesmo. Ele, como todas as criaturas do Gacha Celestial, tem uma representação, tipo Moluna. Ele é a representação da Lua, o Estrela é a representação do Sol, e ele é a representação de uma nave, ou de um foguete. Pra cumprir com esse meio com essas criaturas meio celestiais. E bom, basicamente, ele é muito, mas muito, mas muito top. Cara, eu não duvido que tenha alguém que não goste dele. Tanto é que eu gosto tanto dessa criatura que eu coloquei a foto de perfil no canal do Volestas, cara. Só que depois eu troquei por causa das adulterações do canal. Bom, agora bora falar tipo, basicamente é uma criatura ornívora, ou seja, ele come tudo. Ele é uma criatura voadora que voa muito. O cara é muito rápido. Se eu ativar as habilidades, ele fica rápido, mas se você voar normal, ele não é tão rápido. Andando, ele não é tão rápido, ele não é um ótimo nadador. E ele também... Cara, eu tô sem palavras, cara, pra descrever o Volestes, porque o bicho é muito bom. Mas então, bora falar de outra coisa, que no caso são suas habilidades. Vamos começar com as habilidades ativas, que no caso é aceleração súbita e área de fuga. São habilidades todas de velocidade. E, bom, ele não tinha aceleração... área de fuga, no caso. Ele só tinha aceleração súbita. E no passado ele foi chamado de tartaruga.
por causa da sua velocidade muito ruim, por uma criatura que é literalmente foguete. É meio contraditório, né? Um foguete ser comparado com uma tartaruga. Mas bem, coativando as habilidades, ele vira basicamente um Sonic. Ele é uma das criaturas mais rápidas do jogo usando habilidades, mas normal ele não chega muito perto não. Mas então, vamos falar das habilidades passivas e vamos mostrar os stats dele, no caso. Bora lá. Aqui o Voleshios. E cara, eu vou falar todas as habilidades dele. Vamos lá. Começando pelos stats primários, que no caso são vida 4.000. 4.000 de vida é uma vida bem, até que boa, por uma criatura grande, voadora. Ele tem um dano até que alto. 325 de dano. A estamina é bem alta também. 75 de estamina. O tempo de crescimento dele é de 50 por 50 minutos. Eu não acho muito bom o peso, mas tirando isso, ele é uma criatura muito boa. 3.850 quilos ou toneladas. Realmente, aqui a velocidade não é muito boa, mas quando ativa as habilidades ele fica bem rápido. Agora bora pros stats, né? A parte que eu mais sofro, porque eu tenho que falar um monte de coisa. Bora lá. Ele tem ataque de queimadura de 2. Ele tem def a congelamento de 25%. Ele tem def a sangramento de 100%. Ele tem def a veneno de menos 30%. Caraca, não vi isso. Mas beleza. Ele tem def a queimadura em 25% e asas sônicas, que é a única habilidade passiva dele. Que ele pode ficar parado no ar sem se mexer, porque a estamina dele não vai abaixar. E as habilidades. Agora que falamos dos status, vou ler a descrição dele. Uma criatura estranha, mas gentil, com aparência sombria. Dizem que ele só pode ser visto à noite, viajando entre as estrelas, deixando um rastro de matéria antigravidade atrás. Bom, essa é a descrição dele. Mas então, bora falar sobre as curiosidades dele para depois falar sobre o preço. Vamos falar sobre as curiosidades do Voleshios agora. Vamos começar com a primeira curiosidade, que é um tanto quanto estranha, mas ok. Assim que os Voleshios nascem, filhotes, estranho, eles não voam. E bem, isso se deve ao fato porque eles não têm os foguetes ainda, por isso que eles não conseguem voar. Curiosidade básica, mas que vale a pena lembrar. E por causa disso, os Voleshios bebês são um pouco fáceis de serem caçados. Porque, bem, mesmo se eles usarem a habilidade de área de fuga e aceleração súbita, eles vão ficar com uma vida muito baixa. Então podem ser caçados facilmente. Por favor, não caçem Voleshios. Mas então, vamos falar de outra curiosidade. A curiosidade... não é bem uma curiosidade, mas eu vou contar aqui. Porque eu realmente não sei muito sobre curiosidades. Dicionário. O louco Mortorax. Mas então, voltando. O Voleshios já vai fazer 3 anos que ele foi lançado. Sendo lançado em 2023, no final de 2023, perto de 2024. Em dezembro, acompanhada com a criatura Molimushi. Eu acho que é assim que se fala o nome. Bom, provavelmente no final do vídeo eu vou mostrar a criatura. Pois bem, agora que eu falei essas duas curiosidades, eu vou falar de outra curiosidade aqui. Bem, é uma curiosidade que é um pouco revoltante pra mim, mas fazer o que, né? Bom, eu não sei se vocês lembram do evento de Fireworks do ano passado, que no caso chegou aquela criatura lá, que é um foguete, inspiradamente, entre muitas aspas, no Voleshios, e até hoje eu chamo aquele bicho de cópia do Voleshios. Por quê? Porque ele literalmente copiou o Voleshios. A mesma ideia de foguete, só que meio zoada. E, bem, não é à toa que quando essa criatura foi lançada, as pessoas pararam de jogar com o Voleshios. O Voleshios já é um bicho raro de se ver, porque tanto pelo seu preço caro, tanto por ser meio difícil de conseguir. Mas aí chegou esse bicho que era basicamente uma cópia descarada dele. Bom, ninguém mais usou Voleshios, né? Desde aquela época. Ninguém mais usou Voleshios, cara. Simplesmente, antes desse bicho lançar, tipo, era normal você ver uns 3 Voleshios no servidor, às vezes um, mas, cara, eu não vi nenhum Voleshios quando esse bicho lançou.
Coincidência? Eu digo que não. Mas, pois bem, agora que falamos das curiosidades, vamos falar sobre... Bora falar sobre as animações dele, né? Os sons dele também. E no final vai ter uma curiosidade bônus. Porque, bem, eu não tô falando muito certo por causa que eu realmente tô nervoso. Porque olha a hora que já é, meio-dia, eu tenho que ir pra escola. Então, bem. Só que eu quis fazer esse vídeo porque eu falei que eu ia fazer o vídeo há 2 dias atrás. E aí eu não fiz, e aí eu falei que eu ia fazer hoje, então eu vou fazer hoje. Pois bem. Foi mal se eu tô meio nervoso ou gaguejando no vídeo. Pois bem, no final vai ter essa curiosidade bônus, mas então bora falar das animações e os sons dele. Vamos começar com a animação de parado. Não é nada demais, é só o Volestes. E aí, meio que... eu não sei, essa animação, não me pergunte por que ele mexe esse foguete. Eu acho que ele vai tentar coçar, acho que ele tava tentando coçar a cabeça dele. Animação andando, animação correndo, animação planando, animação voando. E estranhamente a animação voando é a mesma quando ele vai descer no chão. No caso, quando você pega aqui, você sobe lá em cima e você desce. Todo jogador de Sonaria fez isso. E é basicamente essa animação é a mesma da de voar. Não me pergunte por quê. Pois bem. Agora vou mostrar as outras animações, né? Animação de sentado. Que cara, ele mostra a carinha dele que eu acho muito fofinha essa carinha, mano. É muito bonitinho, cara. Ao mesmo tempo que o Volestes é meio sinistro, ele é meio legal, cara. Então, bora mostrar a próxima animação, que é a animação de deitar. E bom, nossa, começou a tempestade. Animação de deitar. A animação de deitar dele é meio estranha, mas eu até que gosto. Cara, ele fica todo voando, parece um fantasma, mano. Agora vamos mostrar a animação de água. E o agressivo dele eu acho muito legal, que ele tirou a clean. Depois ele abaixa. Depois ele faz isso aqui, cara. Simplesmente eu acho que o Volestes é uma das criaturas que tem mais estilo dentro desse jogo. O submisso dele, eu também acho bonitinho, cara. Eu geralmente uso isso aqui quando eu vou voar com o Volestes pra pegar mais velocidade também pra ficar mais da hora. O rolar na lama, que não tem muito segredo. E agora vamos mostrar os sons dele, né? No prato. Bora lá. Começando pelo som padrão. Recentemente, lá no final de 2025, mudaram alguns sons e o Volestes foi um deles. Achei muito mais top. Antigamente, ele parecia um rojão fazendo barulho. Aqueles foguetes que joga no ano novo. Então, parecia muito ele. Só que corrigiram e deixaram o som dele mais fantasma, assim, né? Agora vamos para o amigável. Eu também gosto. O voz. Os dois são bem parecidos, né? Agora o agressivo. Bom, o agressivo não mudou muito do que ele era antigamente. Pois bem. Agora, como eu sei, vamos o vídeo marcado por aqui, que eu ainda vou falar alguns fatos aqui de Volestes. Eu vou falar algumas coisas de Volestes no canal. O Volestes, ele apareceu. Eu fiz uma edit do Volestes. E, bom, foi meio contraditória, porque teve bastante visualização. Algumas pessoas gostaram. Aí teve umas pessoas que falaram que o edit ficou ruim. Pois eu quero que todas elas se ferrem. Pois bem. Desculpa se eu falei que eu tô meio nervoso. É por causa que, cara, a pessoa vai lá. Eu fiquei um bom tempo fazendo aquela edit pra achar o som. Eu fiquei lá, fiz edit, aí o cara vai e fala que tá ruim, mano. Ah, pelo amor de Deus. Olha o Caluaca, que bonitinho. Não vou matar o Caluaca, porque o Caluaca é gente boa. Bom, se ele bater em mim, eu bato nele. Mas então, voltando a falar os fatos. O Volestes, ele também era capa, como eu disse, e o nome do meu canal era Volestes Sonaria, porque eu gostava muito desse bicho. Mas então... você acredita? Eu sempre gostei do Volestes desde que eu não tinha ele, quando eu comecei a jogar Sonaria. Quando eu vi esse bicho pela primeira vez, falei, nossa, que bicho top. Aí depois que eu fui pegar ele em 2025, cara, em outubro. Eu acho que foi em outubro, não lembro. E bem,
Depois, a próxima aparição do Volestes é lá no post do canal. Lá em cima de que tá escrito canal, inscritos do lado do canal, tá lá o Volestes falando pra você dar like, se inscrever. Deixa o like e se inscreve também. Você já é inscrito, dá like. Pois bem, vamos falar de mais uma curiosidade do Volestes, que é a curiosidade bônus, né? Bem, o Volestes, sempre falei com meus amigos que ele é uma das criaturas mais fortes do jogo. Já não é à toa. Cara, o cara literalmente ele solta um raio antigravitacional. Que no caso, isso é meio que muito forte. Porque vai depender muito. Se for tipo, é que tem vários. Caceta. Esqueci literalmente o que eu ia falar. Pera aí, ó, erros de gravação. Já volto. Depois de voltar e ver a descrição do Volestes, eu descobri o nome. Relembrei o nome. É o material antigravitacional. Bom, depende de qual é esse material antigravitacional. Se for, porque tem vários, né? Tem o que basicamente te faz ficar pesado, a pessoa fica pesada. Também tem o que faz a pessoa ficar leve. E julgando assim pelo Volestes, eu acho que é o que faz você ficar leve. Por causa que, tipo, ele consegue voar. E eu realmente não acho que os foguetes voam sozinhos, né? Pelo menos se a Sonara fizesse um fogo atrás, ia ficar mais convincente. Mas não, eu acho que é o que flutua. Então pensa, se o Volestes usasse isso como uma arma de sobrevivência, não só pra voar, ele ia conseguir levitar quase qualquer criatura. Imagina você conseguir levitar qualquer criatura do jogo. Sonara, se você tá assistindo esse vídeo, por favor, adicione isso. Cara, ia ser muito legal. Imagina, você tá dando, aí do nada eu vou dar espaço pra você. Você falar, normal? Você olha pro chão, você tá voando. Ia ser bem legal. Eu acho que futuramente poderiam adicionar uma habilidade assim no jogo. Mas então, eu acho que o final, né? Não tem muito mais o que eu possa falar sobre o Volestes. Ah, caraca, quase que eu me esqueci. O preço do Volestes, né? Bom, o Volestes, ele não tá tão caro assim, cara. Nossa, uns celeritas. Ai, misericórdia. Bom, o Volestes não tá tão caro. Tipo, ele tá tem vários métodos de liberar o Volestes, né? No gacha celestial, no caso aqui, ó, você pode com 25 ou 20 tickets, você pode liberar o Volestes, que tem 25% de chance. Depois, você pode liberar com Mush lá no mundo de trocas por um preço mais ou menos 6k, 8k, você já pode pegar um Volestes. Pois bem, não tem gente que vende por preços absurdos, tipo 30k, 20k, mas ele não é o preço dele. O preço dele é 6k a 8k mesmo. Pois bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou postar mais uma votação lá no canal. E quem ganhar, eu vou fazer um vídeo provavelmente semana que vem, não sei o dia. Mas então, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Voltando a falar, dá like, se inscreve. Se você já é inscrito, dá like. Porque, bom, eu sou mendigo de like. Dá like, se inscreve, por favor. É isso, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Falou! Vou fazer um post lá no canal. Adeus. Adeus.